E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Mateus capítulo 24, verso 32 em diante. Vamos fazer mais esta leitura. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amado Senhor, como nós precisamos ter os olhos abertos, Senhor, e ter facilidade para aprender. Que o Senhor possa nos ensinar sua palavra, esta verdade, para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Na mensagem Espírito de Verdade, 38, o irmão Brana diz: eu sempre tenho dito, o homem se está constantemente louvando a Deus pelo que ele tem feito e está sempre dizendo o que ele fará. Então, ao mesmo tempo, ignorando o que ele está fazendo. Vem? O homem dirá: oh, Deus abriu o mar vermelho, sim, glória a Deus. Isto é correto. Sim, Jesus está voltando novamente, aleluia. Isso é correto. Mas, e quanto a falar sobre ele hoje? Isso foi para outro dia. Vem. Sempre o que ele tem feito e o que ele fará é ignorando o que ele está fazendo. Amém. Eu quero falar sobre isto, começar por aqui, né? Ignorando o que Deus está fazendo. Porque é fácil falar do mar vermelho que ele abriu, é fácil falar que ele virá no arrebatamento, mas difícil é ver o que ele está fazendo no momento. Sempre é ignorado o que Deus está fazendo no momento. A irmã Brana continuou dizendo no 39, Espírito de Verdade, estas são as mesmas condições que Jesus Cristo encontrou quando ele veio à Terra.
E é as mesmas condições que o Rembrandt encontrou quando veio à Terra. É as mesmas condições que a noiva encontra quando manifesta na Terra. Exatamente. Deus tinha prometido o que ele fez. E aqui estava ele de pé diante deles, e eles não o conheceram. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso é correto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esta é a parte gloriosa daqueles que podem ver, e aí recebe aquela palavra, porque são filhos de Deus. Então, em cada época, temos um tipo de ignorante. Os ignorantes não puderam passar o Mar Vermelho. Eles morreram dentro do mar. Os ignorantes não puderam alcançar a vida através de Cristo. O irmão Brandt disse que eles foram para o inferno. Anás, Caifás se perderam. Porque eles sabiam o que Moisés fez, e eles sabiam o que vai fazer no futuro, mas eles ignoraram o que Deus estava fazendo. Hoje não é diferente. Tomando estas palavras, eu quero deixar mais claro, porque isto faz bem, ignorando o que está fazendo, o que Deus está fazendo, sua vinda, outra vez. Porque a ignorância, vamos começar no tempo do irmão Brandt aqui, a ignorância das pessoas foi no que Deus estava fazendo naquele dia. Até hoje, eles não sabem. E outro ponto que eu queria falar com vocês é este: aprendei. Eles nunca aprenderam. Mateus 24, 32. Aprendei. Primeiro, a gente tem que aprender. Outra coisa, São Mateus 28, 19. Ide ensinai. Eles nunca ensinaram. E dizem, ide ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se eles não ensinaram, eles só batizaram falando do Pai, Filho e Espírito Santo, mas nunca ensinaram o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, Jesus falando aqui em Mateus 24, 32, ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Uma coisa que as pessoas têm ouvido, mas não têm aprendido. Sabe, quando a gente é retardado, a mente retardada, a gente ouve, não aprende. São Paulo falou para Timóteo daquelas mulherinhas carregadas de pecado, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E esse é o tipo de gente que você nota a vida toda. No tempo do irmão Brandt, era o tempo deles terem aprendido. Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira. Que era quando Israel tinha brotado, seus ramos novos, tenros, brotaram. Brotaram em 1948. E estava o profeta na terra pregando, e com esta advertência: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Vocês vão ter que aprender para saber que Israel, em 1948, voltou para a sua terra. Mas todo mundo sabe. Mas eles não aprenderam o que acontece quando Israel volta para a sua terra. Ao mesmo tempo, Deus está tratando com o seu povo, com os gentios, porque é um espaço de tempo que Deus está tratando com os gentios, depois que eles rejeitaram, os judeus rejeitaram no Calvário, Jesus passou a tratar com os gentios, desde aquele tempo até agora. Mas quando chega a este ponto, para a pessoa aprender esta parábola da figueira,
quando Israel está voltando para sua pátria. Igualmente, quando virdes todas estas coisas. E não foi nós que vimos, nós estamos aqui falando de coisas que aconteceram quando o povo viveu nos dias do irmão Branham. E quando isso aconteceu, em 1948, nem nascido eu era. Eu nasci em 1950. E essas coisas aconteceram. E o povo não aprendeu a parábola da figueira, mostrando Israel apontando como uma figueira. Quando se trata das denominações, me parece que é São Lucas que diz, e todas as árvores. Mas quando se fala da figueira, está falando de Israel. Agora, cadê a pessoa para aprender que aquele tempo era tempo de estar preparado? Porque o tempo está próximo. Agora, o tempo estava próximo. Se as pessoas pudessem entender, a gente não pode abrir a cabeça delas, o coração, para colocar. Mas o tempo estava próximo da manifestação do Filho do Homem. Não hoje, lá naquele tempo, dentro daquele período, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ia manifestar outra vez em outro homem, usando outro corpo, para pregar no final da era gentílica. Primeiro corpo ele pregou para os judeus, Jesus em Jerusalém, pregando para os judeus, mas este agora, no entardecer, foi um corpo gentil, pregando para os gentios, Deus pregando para os gentios através de um corpo. Mas cadê as pessoas para aprender que o tempo de Israel chegou para eles voltar para sua pátria? Não estou preocupado com alguém que está voltando agora para Israel, porque a Bíblia diz que foi naquele tempo, 1948, não diz que agora, mas diz que foi naquele tempo que Israel brotou. Naquele tempo, quando ela não era nação, passou a ser nação. Quando ela não tinha bandeira, passou a ter bandeira. Foi naquele tempo, 1948 para cá. Se as pessoas tivessem revelação para poder aprender, aprende tanta coisa, mas não aprende a palavra, a revelação. Os crentes mesmo, nós os crentes da mensagem, aprendemos tudo menos a revelação. Olha que luz é esta que ele está mostrando, porque estava próximo. Sabeis que está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meu irmão, isso não é arrebatamento, meu irmão. Isso é vinda do Filho do Homem. Estou pregando isso faz 22 anos. Mas o povinho ruim para aprender. A mente não consegue captar a palavra, a revelação de Deus para o tempo em que vivemos. Isso aconteceu lá atrás. O tempo está próximo. E aí vai contar: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que viu Israel voltar para sua pátria, a geração que viu Israel se tornar uma nação, ter uma bandeira, ter o seu dinheiro. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, sem que a manifestação do Filho do Homem aconteça. Eles têm aprendido isso? Não têm. Isso são coisas lá de trás. Eu estou pregando para vocês a mensagem que o povo não aprendeu desde 1948. E o irmão Branham pregou. O Filho do Homem veio, que é Cristo. Aquela nuvem de anjos era Cristo vindo, Filho do Homem.
para poder falar, pregar, revelar os selos através de um homem, um corpo profeta, chamado William Branham. Mas eles não puderam perceber, até hoje não percebe. Quando você fala do ministério de Filho do Homem, eles dizem, não, mas Branham não era filho do homem, ele era um. E é um filho do homem que você não sabe mesmo, ele era um filho do homem. Porque o filho do homem é Jesus Cristo, ele era um filho do homem que manifestou naqueles dias de 1948 em diante. Nós temos as profecias cumpridas e não passaria aquela geração de 40 anos, de 1948 a 1988, não passaria sem que o Filho do Homem se manifestasse. E ele veio em 1963, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Mas era para aprender, não aprenderam. Era para estar apercebidos, ó. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Não é rápido. Filho do Homem é Cristo descendo na terra num homem. O rapto é Cristo tirando sua igreja da terra num rapto, num arrebatamento. Mas o Filho do Homem é Cristo descendo do céu num homem. E ele desceu do céu em Apocalipse 10:1. Quem era? Cristo. Mas quando ele entrou no homem, Apocalipse 10:7, era Branham. Foi esta operação que eles não aprendem. Está na Bíblia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Eles não percebem que isso aconteceu lá atrás, quando o irmão Branham pregou a mensagem arrebatamento. Diz, estas coisas acontecem antes da sua descida. E eles não perceberam estas coisas acontecendo. O Filho do Homem manifestado, o alarido, diz o irmão Branham, é a mensagem. Está sendo pregado para todo mundo. E as pessoas não entendem a mensagem do alarido, da ressurreição. Entenderão eles a mensagem da chamada para o alto, do rapto? Não entenderão. Mas eu tenho alguns parágrafos que eu preciso deixar para você saber. Tem muita gente, a gente encontra por todo lado as pessoas dizendo, oh, o Filho do Homem vai vir, isso vai acontecer. E eles não percebem que não é mais o Filho do Homem. O Filho do Homem já veio a primeira vez, está aqui, ó, 221. Vou ler só uma parte do parágrafo, porque ele é grande. Vou ler da metade em diante. Ele diz aqui, depois de 1900 anos, 221, provando sua palavra. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu lá atrás, fim da era de Laodiceia, para que pudesse vir o rapto. Nós temos que saber que esta era religiosa, ela vai até no rapto, mas já acabou. Deus já tirou o seu povo de Laodiceia e já revelou sua palavra, porque a palavra não é revelada dentro de Laodiceia. A palavra é revelada quando você sai de Laodiceia. Por isso as pessoas não saem do último movimento pentecostal, elas não têm revelação. Você pensa, só porque carrega a Bíblia, carrega a mensagem do profeta, ó, esse daqui aprendeu. Não aprendeu. Ele disse, ele prometeu em São Lucas 17:30, que é a mesma coisa, a manifestação do Filho do Homem. Que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma sobre a terra. E, se você quiser saber melhor ainda, hoje é o prolongamento dos dias de Sodoma e Gomorra. Os dias de Sodoma e Gomorra foi nos dias do profeta, quando ele estava na terra pregando, cumprindo essa escritura, que nem li aqui para vocês, 24:36 em diante. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.
E como foi nos dias de Noé, dias de Noé não é hoje, hoje é prolongamento daqueles dias. Hoje é o prolongamento do 7º selo. Hoje é o prolongamento da noiva. Alguém diz, eu queria saber isso daí, que saiu da boca do irmão Brana. Saiu tanta coisa da boca do irmão Brana que você não crê. Principalmente essa parte do Filho do Homem. Saiu, foi de que boca? Não foi da minha, foi da dele. Eu estou só aqui repetindo o que ele pregou. Só isso. Mas assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem foi no tempo do irmão Brana, não é que hoje. Foi lá atrás, quando o irmão Brana estava na terra. O Filho do Homem, Cristo, estava num homem. Isto que é Filho do Homem, é Deus num homem, é Cristo num homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, que é divorciar. As pessoas casam, mas depois elas encontram uma coisa melhor que casamento para elas, divórcio. É o que você encontra nas pessoas, que elas não têm tido a revelação, ao invés de permanecer até que a morte os separe, eles não permanecem. Então o que acontece? Casam e davam-se em casamento, que é divorciando, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então essas coisas aconteceram, o Filho do Homem veio nos dias de Noé, nos dias de Ló, homossexualismo, contando o final dos tempos, que São Paulo deixou escrito no livro de Timóteo. Sabe, porém, que nos últimos dias são os últimos 2 milênios. Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ignorantes. Deixa eu ler mais um pouquinho da mensagem, para você aprender, porque tem que aprender a parábola da figueira, que não pode passar mais do que 40 anos para o Filho do Homem ter vindo. Porque a Escritura é exata, ela é verdade, eu creio nela. Assim como diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Então eu aprendi essa parábola, que dentro daqueles 40 anos o Filho do Homem tinha que vir. Israel voltou para sua pátria em 48, dentro de 15 anos, o Filho do Homem manifestou. Cristo veio numa nuvem de anjos. Eles pensam que é a nuvem de milhões de anos. Não, é 7 só. 7 anjos da eternidade. E Cristo no meio. Você pode ver a nuvem, que na nuvem está mostrando claramente isto. Cristo está no meio. O irmão Brana diz, você viu os seus olhos? Viu o seu nariz? Sua boca? Era ele, é Jesus Cristo. Vira a foto para a direita, que você verá que é ele, Jesus Cristo, que veio. Mas ele não ficou apenas na nuvem, ele não ficou apenas em Apocalipse 10:1, ele desceu em Apocalipse 10:7, ele revelou a sua palavra e se materializou. Cristo materializado é Filho do Homem. Não é o homem que é o Filho do Homem, é Cristo no homem. Porque não tem nada a ver conosco, é Cristo em nós. Esta mensagem também não é nossa, é Cristo em nós. Agora, se você não aprende isso, como o povo não aprendeu e não pôde ensinar o batismo para as pessoas, só forem batizar elas falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas primeiro tinha que pegá-las e ensinar. Você sabe o que é Pai? O que é Filho? O que é Espírito Santo? Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo Cristo. Então, ele está dizendo para você batizar. É um mistério, era um mistério que o próprio Cristo deixou, mas que Pedro alcançou a revelação. E no dia de Pentecostes, quando eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Ele levantou e diz, arrependei-vos. Agora, Pedro ensinou.
Pedro sabia o que era. Como ensinar se você não sabe o que é? Pedro sabia o que era. Que faremos, varões e irmãos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro sabia, os pastores não sabem, os denominacionais não sabem, os estudiosos não sabem, os teólogos não sabem o que Pedro, ignorante, sabia. Porque ele tinha revelação, e Deus pegou exatamente ele para poder ser pastor da igreja, porque ele tinha revelação. Pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Foi o que Jesus falou para ele, mesmo depois que ele tinha fracassado. E tinha fracassado, mas ele servia para ser pastor, pastor de adultos, de ovelhas, pastor de cordeiros, de crianças, de adolescentes, de jovens. Pastoreia minhas ovelhas, meus cordeiros. Agora, ele, quem é que quer aprender com Pedro? Eu falei, não, Pedro não sabia nada. Ele tinha o maior ensinamento do dia, ninguém sabia. Jesus falou para ele: quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. E no dia de Pentecoste, eles perguntaram: o que faremos? Ele confirmou os irmãos. Eu estou aqui para confirmar os irmãos que a terceira puxada do irmão Brana foi realizada. Porque nós estamos aqui só para repetir. Um pastor, diz o irmão Brana, um pastor, um pregador, é um profeta. Não vamos brigar com isso não. É profeta de Efésios 4:11. Brana diz, é profeta. Simplesmente, vocês pastores são profetas. Cada pastor é um profeta, é um pregador. O que você está ensinando? O que as pessoas estão aprendendo com você com respeito à parábola da figueira? O que você tem ensinado para as pessoas com respeito ao ide de Jesus? Ide ensinai as nações. Amém. Ele veio em três nomes. É outra coisa que as pessoas precisam aprender. Estamos aqui para ensinar. Eu não entendo nada, eu sou de 4º ano, primário. Mas a mensagem do profeta me ensinou. A mensagem do profeta é superior a qualquer lugar que você for estudar. A mensagem do profeta está acima de toda a teologia que você aprende aqui na terra. A mensagem do profeta é superior. Por isso nós aprendemos aqui com ele. Ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta, que era Jesus. O Filho de Deus, o Espírito. Depois que Jesus partiu, o Espírito caiu na igreja. Isso é Filho de Deus. Filho de Deus é o período que começou a era do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Então ali, ele é Espírito. Como é bom você tomar a palavra. Filho do homem é um profeta. Filho de Deus é o Espírito. Jesus era profeta no seu dia. Quando veio o derramamento do Espírito Santo, então ele era, aí que ele era Filho de Deus. Tinha promessa antes, ele era o Messias é o Filho de Deus. Mas Deus cumpre aquilo gradativamente. Filho de Deus, o Espírito. Guarde agora. O filho de Davi para o milênio. Mas irmão Brana não parou aqui. Aí irmão Brana diz assim, mas no entremeio de filho de Deus e filho de Davi, esse entremeio, foi a mensagem do irmão Brana, a mensagem do Espírito Santo, Cristo, num outro profeta, num outro homem. Mas no entremeio,
esta conjunção. Agora, meus irmãos, eles vêm até aqui, filho de Deus, e eles já pulam para filho do homem. Não, tem os dias do profeta. Este é mais um mistério da terceira puxada, que as pessoas não veem, não aprendem. É mais um mistério, como um novo nome, que elas não aprendem. Não aprende também esse entre-meio. Entre-meio, o dicionário diz, é uma conjunção, uma união, uma conjuntura, que liga aqui e liga aqui. Profeta, Jesus, Filho de Deus, o Espírito Santo nas eras. Aí no entre-meio, Filho do homem outra vez, Mateus 24, Filho do homem outra vez. E aí vem Filho de Davi, depois que a igreja for raptada. Amém? Aleluia. Aí o irmão Branham continua dizendo, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do homem será revelado, revelar-se como o quê? Não Filho de Deus. Nos dias do irmão Branham não era Filho de Deus, era Filho do homem. As pessoas não têm luz do assunto para poder ver que Cristo, o Filho do homem, estava encarnado num homem na terra. Eles estão esperando Jesus mesmo como Filho do homem. Não, ele não volta aqui mais como Filho do homem. Ele veio como Filho do homem, ele cumpriu sua parte. Ele diz que essas outras coisas, ele diz, o Filho não sabe, nem os anjos do céu. Que era uma coisa que Deus guarda em segredo, o Espírito guarda em segredo para si, e vai trazendo essa luz em cada manifestação. Vou repetir o quê? Não Filho de Deus. Filho de Deus foi nas eras, irmãos. Filho de Deus veio de Pentecoste, da era de Éfeso até Laodiceia. Filho de Deus. Filho do homem, Jesus na terra. Filho de Deus, o Espírito Santo operando através da igreja durante 2 milênios. Aí veio o cumprimento de São Lucas 17:30, que o Filho do homem viria outra vez, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. E esse é exatamente o entre-meio, aí está o Filho do homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? O que faz então o Filho do homem? Diz Malaquias 4, exatamente certo. O ministério do Filho do homem vem em Malaquias 4, para convencer e converter os corações dos filhos. Nesse dia, aos pais pentecostais, quando eles tiveram o derramamento genuíno do Espírito sobre eles, e dali tinha o Mestre Espírito Santo, usando um homem chamado Pedro, para poder mostrar para eles qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Mateus 28:19 tinha dito. E Mateus estava naquele dia, na reunião, não levantou. Se falar contra, aí um pode levantar, né? Mateus não levantou, Mateus tinha revelação. Mateus podia levantar e dizer, ô Pedro, eu já escrevi ali que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Pedro, aquilo ali, Mateus ficou quietinho, porque sabia que a revelação não era dada aos 12, a revelação não era dada aos 11, mas quando te converteres. A Pedro, confirma a teus irmãos, a revelação era para ser dada a um homem. A revelação dos selos não é para ser dada a todo mundo, não foi dada a Billy Graham, não foi dada a Oral Roberts, não foi dada aos grandes cérebros dos dias do irmão Branham, mas a revelação dos 7 selos foi dada a um homem, outra vez. 7º anjo, que é Cristo, o anjo forte, desceu do céu e materializou-se no profeta do dia. Amém? Amém. Bom, veja, o Filho do homem se revelará, não em enormes denominações, eles nunca aceitaram a mensagem, e coisas assim, como temos sido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do homem novamente para manifestar Malaquias 4.
Esse é o ministério de Deus na terra, no tempo do irmão Brana, Malaquias 4, Filho do homem, Cristo nele. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos. Diante de todo esse denominacionalismo, voltarão à palavra original. Como voltar se não aprendem? Como aprender se não tem quem ensine? Oh, que hora a gente vive para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro. Haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. Lutero, Wesley e Pentecostes não pode ser chamado luz, nem dia, nem noite. Era um tempo mesclado. Mas no entardecer haverá luz. Eles sabem o que Deus fez. Eles sabem o que Deus vai fazer. Eles sabem que vai haver um arrebatamento. Mas eles sabem que tem a mensagem da esposa nesse tempo final para poder repetir o que o profeta pregou no seu dia. E Deus disse para ele: não diga a ninguém. Teria que ter um povo aqui na terra. Um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que muda a sua vida, que transforma sua vida. Deus opera em você, como Deus podia fazer no irmão Brana, se ele não tivesse um corpo próprio para aquilo. Como Deus vai fazer em nós, se não temos um corpo próprio para receber o Espírito Santo, que está sendo derramado através desta luz do dia. Ele continua aqui dizendo: haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça, aleluia, guarde bem isso, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, Jesus, a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, Jesus estava ali no Oriente. Ele diz: a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, no pôr do sol, à luz do entardecer. A mesma cabeça era Deus em Cristo e Cristo no seu profeta nesse dia final. Para quê? Para que esta mensagem pudesse ser Cristo na igreja. Você não pode ter Cristo em você, a menos que tenha Cristo no seu profeta. Não podia ter Cristo na igreja, sem que primeiro tivesse Deus em Cristo. Por que hoje nós sabemos? Porque não ficamos sabendo há 30 anos atrás desta mensagem, desta revelação, desta luz? Por que não ficamos sabendo? Não era tempo. Vem o tempo certo, o tempo da manifestação de Deus na terra, porque ela tem o assim, diz o Senhor. A igreja tem o assim, diz o Senhor. Diz o irmão Brana, eles têm o assim, diz o Senhor. Agora, eu, você, cada um, pastor e membro, tem o assim, diz o Senhor. Se você não tem, então você tem dúvida. Mas se você tem certeza, segurança, você tem o assim, diz o Senhor, que a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente. E agora ele está aqui, quase quando o sol está para nascer para os judeus outra vez. Quem pode enxergar isso? Ensinado está sendo. Mas quem pode aprender? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas quem quis aprender de Jesus? A mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente. Haverá luz no entardecer. Eu vou pular o hino aqui, que haverá luz no entardecer, para me adiantar. 222, provando sua palavra. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Jesus Cristo está se revelando, mas revelando através de quem? Deus, para revelar, tinha que ter um corpo, Cristo. Cristo, para revelar,
tem que ter um corpo, Brana. É isto. O Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja. Você que está na era de Laodiceia, ele não pode revelar a você. Está aqui na mensagem do profeta, não através da era da igreja, através de justificação, santificação e todas essas coisas, mas o Filho do Homem. Aí ele pergunta: quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar esta palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer, veja isto, da mesma forma, quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa, provando que ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isto? Jesus Cristo, o mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia diz isto? Ontem. Foi Cristo quando Paulo estava falando aqui. Hoje, Paulo falando aqui, ele diz: hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento, então o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Acho que ele pregava assim: você está vendo alguma coisa? Cristo, Filho do Homem, neste último dia, você está vendo? Por isso as pessoas não têm condições de ter a revelação, porque elas crêem ontem, mas não crêem hoje. Elas criam ontem em Lutero, em Pentecostais, mas não criam hoje em Brana. Eles creem hoje, ontem no irmão Brana, mas não creem hoje na mensagem da esposa, que está repetindo só. O nosso ministério é simples, é só repetir. Toma esta palavra e prega outra vez. Profetize a povos, reis, nações e línguas. Esta é a mensagem para hoje. Mas as pessoas sabem o que Deus fez ontem? Sabe que vai dar um arrebatamento? Mas o que está acontecendo hoje, que é a manifestação da noiva aqui na terra, que é a revelação daquilo que William Branham não podia dizer a ninguém em seu dia. Guarde bem, você tem que ser muito ignorante para não ver isso, ou pensando que você vai desfazer o que Deus fez dentro desses 22 anos. Você não tem capacidade para isso. Foi Deus quem fez isso. Quem foi que ensinou que a era terminou? Foi Deus. Quem foi que ensinou que o Cordeiro saiu do trono? Foi Deus. Quem foi que ensinou que Cristo não é mais mediador? Foi Deus. Quem foi que ensinou que HM faz parte do nome de Deus? Foi Deus. Quem foi que disse que Bran é perfeito, perfeição? Foi Deus. Alguém diz: não, foi Brana. Não, na mensagem, irmão Brana diz que é Deus. 2 anjos e Deus. Billy Graham e Oral Roberts eram anjos, mas Brana era Deus em carne. Aleluia. Isso não é para qualquer um, isso é para a noiva, uma noivazinha tão pequena, um povo tão pequeno que quase não dá para você crer que é nós. É muito pouca gente, com tanta luz. Era muito pouca gente para a luz que Pedro teve no dia de Pentecostes. Era muito pouca gente para a luz que o irmão Brana teve para revelar os selos ali em Jeffersonville, no tabernáculo Brana. Era muito pouca gente. Você pensa que era muita gente? Era muito pouca gente. Ele pregou os selos sabendo: eu vou perder mais de 10 mil de meus amigos, porque eles não vão aprender essas coisas, eles não vão receber isto. Vou perdê-los. Eu creio que o irmão Branham sofria com isso também, de perder amigos, gente boa, como nós já perdemos gente boa, amigos,
que nós perdemos. Eles têm que saber que esta é a convicção que nós temos. O que é que eles vão pregar? Se não tivesse essa mensagem, o que é que eles estariam pregando? Se eles sabem alguma coisa para poder perverter a mensagem do dia, é porque eles aprenderam um pouquinho a mensagem do dia e agora começa a perverter. É o tempo deles. A terceira puxada não seria de maneira alguma copiada. E não foi. Mas agora já acabou. A do irmão Brana já passou no seu dia. Não diga a ninguém. A da noiva já terminou no seu dia hoje. Sabe o que está dizendo hoje a Bíblia? Não celes. Sabe o que diz para João na ilha de Pátmos? Cele o que os 7 trovões disseram. Sabe o que diz nos dias da voz do 7º anjo? Cele. Não diga a ninguém essa terceira puxada. Sabe no seu dia, no meu dia, que diz? Não cele. Apocalipse 22 está escrito, não cele. Agora não é tempo de selar. O tempo de mistério foi esse tempo passado. Mas agora não é tempo mais de mistério, é tempo da revelação dos mistérios. Amém. Como isso é bom. Eu vou ver se dou conta de terminar logo. O que ele fará? Jesus Cristo é o mesmo aqui neste último dia. Deixa eu terminar aqui. Tudo conhecido, mas é bom a gente ver essas coisas que as pessoas estão com a mensagem na mão, estão lendo, e são gente peituda, filho. Eu nem enfrento eles. Deixo eles falando sozinho. Porque Deus não discute nem seus filhos. E eu creio que eu sou um filho de Deus. Eu não discuto. Eu creio. Essa mensagem que eu prego para você, eu não discuto. O dia que você não crê do jeito que eu estou pregando, pode ir embora, não tem problema não. Você não crê, não pensa que eu vou lá na sua casa te atormentar. Não, meu irmão, volte, meu irmão. Olha, a igreja precisa de ti. O seu banco está vazio, tem tanto banco vazio nessa igreja. É conversa. São pessoas que querem ser sabucada, acariciada. Não, filho. O que nós temos que saber, essa mensagem é verdade. É verdade. Não precisei ir atrás de nenhum desses que saíram. Jesus não foi atrás de nenhum dos 70. Jesus não foi atrás de Judas. Mas um dia, ele foi atrás de Pedro. E irmão Brana vem e prega. Pedro é o tipo do verdadeiro crente. Não é Judas, não é os 70 que cata a mensagem, sai semeando a mensagem por todas as nações. Isso é 70. A hora que apresenta a revelação do ministério da esposa, do filho do homem manifestado, e que já cumpriu o seu ministério, e que agora é a esposa que está comendo o livrinho e pregando outra vez, profetizando outra vez. Não é fazendo milagre outra vez não, filho. Irmão Brana diz assim, na 70 semanas de Daniel, diz, os grandes milagres que vocês estão esperando aqui, será realizado ali com os judeus. Porque aqui foi com ele, já foi realizado. Agora é a revelação da palavra que não tínhamos. Abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, a terceira puxada, que não tínhamos. Mas ela está aí para cada eleito. Amém? Para você que não consegue ver a vinda do Filho do Homem, que agora está faltando o arrebatamento. A vinda do Filho do Homem nos prepara para o arrebatamento. A vinda de Jesus Cristo, Filho do Homem, preparou a igreja para o batismo com o Espírito Santo. Agora, você tem que saber que a mensagem de William Brana, que é a vinda de Cristo, Filho do Homem, no irmão Brana, nos preparando para sair da terra, para o arrebatamento. Amém. Hoje tem se cumprido essa escritura, última página, últimos parágrafos. Hoje tem se cumprido. Escutem, amigos. Ele leu a escritura
devolveu a Bíblia ao sacerdote, isso ele fez lá em Nazaré, Cristo. E o irmão Branham também fez aqui. E logo diz a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Então ele lhes olhou e disse, hoje tem se cumprido esta escritura. Sabe o que era? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Hoje tem se cumprido, Isaías 61, verso 1. Hoje tem se cumprido esta escritura. Se o povo pudesse perceber nos dias de William Branham, hoje tem se cumprido essa escritura da manifestação do Filho do Homem. Aprendei a parábola para você prosseguir e saber que dentro daquela geração o Filho do Homem tinha que manifestar. E ele já veio, manifestou, já foi embora. 146, hoje tem se cumprido essa escritura. E eu lhes tenho lido as escrituras mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. Escuta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração de 48 a 88. Não passou, cumpriu em 63. 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, para cumprir a manifestação do 7º selo, que é silêncio, em Apocalipse 8. Cumpriu ali. E aí o irmão Branham veio e diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. E se você sabe que Apocalipse 10 era o 7º selo, cadê a mensagem que profetiza outra vez? Porque se o irmão Branham não pôde dizer a terceira etapa, esta mensagem tem que vir a qualquer hora para nós. Ela tem que manifestar, porque irmão Branham foi dos últimos mistérios, não tem mais mistério. Agora a esposa que mostra para o povo agora que os mistérios já acabaram. Está tudo revelado. Já comemos a revelação, comemos o livrinho e estamos profetizando outra vez. Amém? Eu vou repetir para mim terminar. Estamos vivendo nos últimos dias. Últimos dias, irmãos, 1964. Lá atrás, o profeta diz, últimos dias, estamos vivendo nos últimos dias. A geração, uma geração, irmão Branham pregou que é 40 anos. É claro que é 40 anos. Ele deixou em várias partes das mensagens, é 40 anos, ungido dos últimos dias. Ele falou também, é 40 anos, uma geração. Aí ele diz assim, ó, vendo nos últimos dias, a geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. Rápido, Jesus não volta à terra. Ele virá nos ares pegar a sua noiva. Ele não virá na terra. Vindo na terra, ministério do Filho do Homem. Escuta, você sabe o que Cristo fez, o que Cristo fará, mas você não sabe o que Ele está fazendo agora. Aprendei conosco, com essa revelação do profeta. Aprende. Eu aprendi aqui, lendo a Bíblia e a mensagem. Amém. Estamos vivendo nos últimos dias a geração que verá Jesus Cristo voltar à terra. Escuta. E esta noite, lhes digo de novo, hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Ah, meus irmãos, o que querem mais? Isso aqui é a luz que vocês não tinham. É a luz que está sendo repetida outra vez. É para isso que é o ministério pastoral nesse dia final. É para isso. Cadê os pregadores profeta que profetizam outra vez estas coisas, como William Branham profetizou? Estamos nos últimos dias, a geração que verá o retorno de Jesus Cristo à terra. E esta noite, lhes digo de novo, hoje, você sabe o que aconteceu ontem, sabe o que vai acontecer amanhã, mas e hoje?
Aí William Branham diz: hoje tem se cumprido as Escrituras, esta Escritura, ante vossos olhos. Amém. Vocês ali em Tucson, na Califórnia, em Nova York e demais lugares, através dessa linha telefônica, já pensou meu irmão Branham hoje, estaria falando com vocês, aí da Inglaterra também. Nós temos que usar a mesma coisa de Portugal, da África, de Maputo. Vocês, por toda parte da terra, que estão ouvindo esta mensagem através da internet, hoje tem se cumprido essa Escritura ante vossos olhos. A Escritura de repetir a palavra, de profetizar outra vez, hoje tem se cumprido essa Escritura. Eu estou te dizendo hoje, mas faz 22 anos. Faz 22 anos, porque a do irmão Branham cumpriu no dia dele, hoje, e o povo não aprendeu, e o povo não creu, e o povo não viu. E outra vez, Deus vem e repete o trabalho, e mostra a palavra, mostra a revelação para o povo, e o povo outra vez no hoje, eles não vê, eles voltam para ontem. Pode ler a mensagem do irmão Branham quanto vocês quiserem, pode apertar o play, que é muito bom, não pare de apertar o play não sou contra isso, mas isso não te dá luz. Que precisa você aprender, tem que ter alguém que fale para você, tem que ter alguém que te ensina isso, tem que ter alguém para poder te mostrar esta realidade, que a geração no tempo do irmão Branham, ele diz, hoje tem se cumprido essa Escritura, já aconteceu, e o povo fica esperando, não, agora estamos aguardando o arrebatamento, mas o irmão Branham diz também que o arrebatamento vai dar, e as pessoas não vão perceber. Vão dizer, mas não tinha que acontecer isso primeiro, não tinha que ser tomado um povo. Deus escondido e revelado em simplicidade, ele fala sobre isso. A manifestação, o cumprimento da Escritura para o rapto é tão simples, que vai acontecer, e as pessoas não vão saber. Aí começa a vir tribulação, mas não era para ter isso primeiro, não era para ter um arrebatamento primeiro. O irmão Branham disse que eles ouviram uma voz dizendo, já aconteceu, e vocês não foram. Por que você não dá atenção hoje? Saiba que a mensagem não é minha, a mensagem é do Espírito Santo. Quando você fala contra essa mensagem, você está falando contra o Osmar, você vai pagar o preço caro, porque você está falando contra o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que pregou essa mensagem na boca de William Branham, e é o Espírito Santo que está repetindo outra vez na minha boca para você, que você não sabia. Pai, que a sua igreja possa cada dia receber mais luz desta mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a gente não via, passou a ver. E aquilo que as pessoas não veem, mostre para elas, Pai. Eu sei que a eleita, o eleito, verá, crerá nesta mensagem. Não importa quantos impostores levantam contra ela para poder maldizer a nós, maldizer o que pregamos. O Senhor não está importando com isso, o Senhor não está nem castigando eles agora, porque eles estão reservados para a grande tribulação. Mas que o Senhor dê graça para meus irmãos superar a crítica, as lutas, as tentações, os obstáculos e permanecer firme nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.